Que bom que você chegou aqui nesse canal, nessa série de estudos das parábolas de Lucas, baseado no livro do Kenneth Bailey. Se você ainda não conhece o canal, convido você a explorá-lo. Para você que me acompanha, eu queria pedir desculpas por não ter postado na semana passada. Eu estou com um vizinho aqui em obra há muito tempo, faz barulho o dia todo. À noite não é um bom horário para eu gravar. Vocês vão perceber que eu vou gravar, apesar do barulho, ele vai aparecer aqui algumas vezes, mas persevera aí, continua. Dá atenção ao conteúdo. Nosso penúltimo episódio, né, de séries de parábola, da série das parábolas, o Camelo e a Agulha. Na próxima semana a gente encerra com a moeda, a ovelha e os dois filhos perdidos. No Spotify, como eu já disse, nós já terminamos, né? Convido você a conhecer o podcast. Mesmo nome aqui do canal, Sementes, Raízes e Frutos. É disponível no Spotify, Deezer e no SoundCloud. Me segue também no Instagram, lucianaramos.sementes. Hoje o texto de Lucas, capítulo 18, verso 18, uma temática conhecida, recorrente. Nós já abordamos esse tema na parábola do Bom Samaritano. Ela introduz a parábola do Bom Samaritano e aqui também ela é a introdução desse diálogo, desse texto, daquilo que a gente vai olhar hoje. Um homem importante se aproxima de Jesus e pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que tendo feito herdarei a vida eterna? Jesus responde, né? Por que você me chama bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Jesus já está trazendo à luz o coração desse homem através da forma como ele usa as palavras. Por que você me chama bom? Deus é bom. Você me reconhece como Ele? Você me vê como de fato quem eu sou? Como o Pai? Como Filho de Deus? Verdadeiramente Deus? Para usar essa palavra, ou isso é uma bajulação vazia? Alguém que chega, se aproxima e diz: bom mestre, mas espera ouvir: nobre Senhor. Bom, Jesus já denuncia, como eu disse, essa fala vazia e diz para ele: olha, você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Kenneth Bailey diz que esses mandamentos estão desordenados, mas que essa desordenação tem a ver com a denúncia que Jesus quer fazer a respeito das prioridades do coração desse homem. A gente viu bem isso na parábola da raposa, do funeral e do arado, como é difícil para essa cultura esse ajuste. Bom, é difícil para todos nós, né? Nosso coração está sempre sendo disputado por outras prioridades no lugar de Deus, né? A integridade do nosso coração, ela acontece quando só Deus ocupa esse lugar. Mas nós lutamos contra diversos ídolos, coisas que querem tomar esse lugar de Deus no nosso coração. Aqui, nesse tempo, nesse contexto, nessa cultura, como nós temos visto, é a questão da família. Família é extremamente prioritária. Família e bens familiares são coisas que se entrelaçam. A riqueza é a riqueza da família, a história daquela propriedade é a história também da família, coisa que não está desassociada. A prioridade desse homem, então, é com a sua família, com aquilo que ele tem, na forma como ele guarda, né, prioritariamente os mandamentos, tem a ver também por não causar dano nem a ele, nem à sua família, nem aquilo que a família tem. Então a gente já vê Jesus denunciando dessa forma. Será que esse homem vai passar no teste? Abraão passou por esse teste. Deixa a tua parentela, deixa a tua casa, deixa a tua propriedade, deixa a tua terra e siga-me. Esse mesmo siga-me é o clímax aqui, né? Porque Jesus ouve esse homem respondendo: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: olha como esse homem não tinha noção do que ia dentro do seu coração, né? Como ele não sabia que o coração dele estava comprometido com outras coisas, né? Talvez não tivesse essa ciência. Porque Jesus disse: falta ainda uma coisa. Venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. O siga-me que foi dado a Abraão. O clímax da parábola: deixa tudo, siga-me, porque eu sou a prioridade, eu sou o centro.
Eu sou o que venho antes, siga-me. Esse homem vai passar nesse teste? O texto diz que não, né? O texto diz que ele se entristece, ele é um homem rico, ele está esperando por aquilo que ele pode fazer para herdar a vida eterna, ele está acostumado a conquistar, ele está acostumado a performar. E quando Jesus diz para ele que para herdar a vida eterna, ele precisa reordenar essas prioridades, abrir mão e segui-lo, esse homem não consegue. O que Jesus pede vai além do que ele seria capaz de dar, né? Bom, ele não tem como elevar-se diante de Deus. Ouvindo isso, olha o que Jesus diz. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa expressão fundo de agulha, né? Camelo passando pelo fundo de agulha. O Kenneth Bailey traz algumas interpretações. Ele diz de uma delas, de que da rua para o pátio das casas orientais era necessária uma porta muito grande, de 3 metros de altura por 3,5 metros de largura, para que fosse possível passar um camelo carregado para abastecer a casa. Só que no dia a dia, claro que não era essa porta enorme que era aberta. Havia um recorte nessa porta, uma porta menor, para entrada e saída de pedestres, né? Como a gente costuma dizer hoje. Só que ele também diz o seguinte: não há nenhuma referência de que essa expressão fosse usada dessa forma. E aí ele diz para a gente que o que Jesus quer dizer aqui é literal. É inimaginável alguém conquistar a vida eterna, assim como não dá para imaginar um camelo passando pelo buraco de uma agulha. Não dá para imaginar. O impacto é esse mesmo. O que você acha que consegue fazer é impossível. Não dá. Não dá para homem algum, né? E quando Jesus expressa isso é muito forte. Porque quem está ali, o texto diz, verso 26, os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo se esse homem, que tem condição de dar esmola, de contribuir com generosas ofertas no templo, ele pode performar, ele pode, né, com suas boas obras, conquistar? Se ele não pode, né, se a forma de entender essa temática é de que ele estaria em vantagem por poder fazer muito, então e nós que somos pobres? E eu que não tenho o que dar, como isso vai acontecer? Então, quem pode ser salvo? É a questão aqui, né? Quem é capaz de ser salvo? Por isso, então, Jesus responde dessa forma: olha, o que é impossível para os homens é possível para Deus, só para Deus, obra de salvação é de Deus. Né? Esses homens, né? Pedro, como representante desses homens, fala: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Esses homens também viviam nessa mesma cultura, sofriam a mesma pressão cultural para se comprometerem com a família, com o patrimônio. Eles deixaram tudo isso. E o que eu achei lindo do que Kenneth Bailey fala é que esse milagre, essa impossibilidade dos homens e possibilidade única de Deus, manifesta-se na vida dos discípulos, esse milagre. Eles só puderam dizer sim ao siga-me, porque Deus fez este milagre na vida deles. Obra de Deus, obra de salvação de Jesus Cristo, né? Jesus então fala que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Deus fez o impossível por esses homens, fez com que eles pudessem dizer sim ao siga-me, né? Se antes a recomendação era para não furtar, agora a recomendação a exigência é muito maior. É para que, se preciso for, deixe para trás, abra mão. Não pode haver coração dividido. Jesus é a prioridade do siga-me, né? Bom, os 10 mandamentos ele podia cumprir, dizia esse homem rico, mas essas coisas não.
que denuncia, né, aqui a questão de que, de fato, aquilo que ele usa, né, de bom mestre é uma fala esvaziada. Jesus, de fato, não ocupava aquele lugar no coração dele. Aos discípulos foi dada a graça para que eles correspondessem a esse novo padrão, né, de reordenar prioridades, dessa honra dada a Jesus Cristo no nosso coração, na nossa vida, como totalmente prioritário, né? Por isso essa declaração solene de Jesus Cristo dizendo que aos discípulos havia sido dado graça para que eles correspondessem com obediência ao chamado do siga-me, né? Aqui não é que Pedro estivesse exigindo qualquer coisa, mas aqui foi dada oportunidade para que Jesus reafirmasse a promessa de que a autonegação por amor ao reino de Deus, né, é sempre recompensada por uma vida boa, ajustada aqui, né, por uma vida ordenada, com prioridades ordenadas, com sentido e com finalidade última, e ainda mais a vida eterna, né? A vida eterna não é herdada a partir de boas obras, mas recebida por aqueles que permitem que Deus opere o impossível dentro deles. A capacidade desse homem de fazer boas obras, né, era um peso, se tornou uma pedra de tropeço para que ele experimentasse, né, o milagre da graça, né? Um texto que reafirma para a gente, como também a do publicano e do fariseu, de que o nosso lugar é sempre o lugar de quem recebe por dádiva, é para nos colocar mesmo diante de Jesus, dessa obra maravilhosa, com o coração cheio de gratidão, por ter experimentado o impossível de Deus. O que é impossível aos homens é possível para Deus. E nós, então, que amamos Jesus Cristo, que temos ouvido esse chamado de siga-me e atendido, temos sido, então, um milagre vivo, a expressão viva dessa obra de graça. Que Deus abençoe você. Nosso próximo episódio a gente encerra essa série, que você tenha encontrado aqui uma forma de entender melhor o texto bíblico, de ser impactado por esse texto bíblico e de se posicionar de forma diferente na vida, tá bom? Até a próxima semana.